Não sei se você está acompanhando, mas está rolando em Brasília uma parada que é uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, onde está aí investigando, né, diz investigar pirâmides financeiras e, obviamente, muitas delas são ligadas ao Bitcoin, ou dizem, né, que fazem algum tipo de trade, arbitragem, etc., de Bitcoin, né? E aí, o que acontece? Ontem foi o sobrinho, né? O Haddad, o Haddadinho, que é sobrinho do ministro sobrinho do Fernando Haddad, né? Que é o ministro aí do governo Lula. E ele é o diretor, hoje não é sempre, ele entrou faz pouco tempo, não deve fazer uns 6 meses, talvez um pouco mais, um pouco menos. E ele foi convocado, né, nessa comissão parlamentar de inquérito para prestar esclarecimentos sobre a Binance. E aí, o Haddadinho, né, o sobrinho, foi convocado para a CPI e, obviamente, lá ele tomou um fumo. Por quê? Porque a Binance não reportava, ou diz não reportar, informações. E muita gente não é só no Brasil, muita gente no mundo inteiro tá dizendo, olha, a Binance, ela não é que ela deixa lavar dinheiro, ela facilita, ela só não cria empecilho, né? É o que dizem por aí. CFTC tem dito isso, a SEC tem dito isso, outros governos pelo mundo têm dito isso, e a CPI tá querendo apurar se aqui no Brasil tá rolando alguma facilitação para lavagem de dinheiro em torno da Binance, né? E aí rolou lá os carinhas lá da Capital, que foram parceiros, né, de Pix, né, se eu não me engano, de Pix, da Binance uns anos atrás, aí rolou alguma coisa, e tem dinheiro bloqueado, e não tem, eles têm coisas pra falar, não tem coisa pra falar. No final das contas, a CPI botou o pau na mesa e o seguinte, olha, nós queremos saber quem são as pessoas que transacionam com você aí na Binance. E aí o sobrinho, né, o Haddad sobrinho, ele diz o seguinte, olha, então se for sobre sigilo e sobre ofício, ou seja, se a gente fizer um ofício, né, pedindo isso, e for uma coisa sigilosa, eu abro quem são os nossos clientes. E aí, meu velho, a minha visão é o seguinte, Satoshi Nakamoto, onde ele quer que ele esteja, se é que ele está vivo, se é que ele existe, Satoshi Nakamoto, ele simplesmente, onde ele tá se revirando, né? Porque pensa comigo, ele criou um sistema de ponto a ponto, de pessoa para pessoa, né? O peer-to-peer, né? O nome do paper do Bitcoin é Bitcoin, 2 pontos, e Peer-to-Peer Electronic Cash System, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. E aí ou seja, para você não ter intermediário, para você ter o máximo de privacidade e anonimidade possível. O que me acontece? Me chega as pessoas, nós colocamos dinheiros em corretoras, e os dinheiros em corretoras transacionados, a corretora vai e reporta para o Estado. O lance é o seguinte, né? A sua privacidade hoje, né, operando na Binance, ela tá, com toda certeza, ela tá balançada. Nós vamos trocar uma ideia sobre isso, tem muita coisa, aí tem mais diretores, né, agora ex-diretores, da Binance que deram corda em outros lugares do mundo aí, né, ou seja, a Binance hoje, ela é a bola da vez, não é hoje, né, já é hoje, já uns... Vamos fazer um ano, vamos falar a verdade? Faz um ano, daqui a 2 meses a gente entra em novembro, foi o mês da FTX, né? Foi o mês da queda da FTX. De lá pra cá, a Binance entrou no radar de todo mundo. Matéria do Valor, né? Valor Econômico diz o seguinte, Binance se compromete a entregar lista de 700 maiores clientes à CPI. Pedido dos deputados tem a ver com suspeita de lavagem de dinheiro e teria que ser feito em ofício e sob sigilo, tá? Matéria aqui de Ricardo Bonfim, no Valor, né? E esse aqui é o Guilherme Haddad Nazar, é o sobrinho, né? É o sobrinho. É o sobrinho do Haddad, né? Do ministro do Lula aí, o Haddad. Conhecido também como Taxad, né? O cara nem gosta de dar aquela taxada em você, tranquilo, né? E ele hoje é o diretor, hoje já tem alguns meses, tá? Ele é diretor-geral da Binance no Brasil. E, obviamente, sendo o diretor-geral da Binance no Brasil, é o cara que tem que responder. E aí, muitas pirâmides financeiras dizendo que operavam seu dinheiro na Binance, a CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, decide chamar a Binance, né? Muita gente falando, a Capital, né, que era parceira de Pix, falando coisas sobre a Binance, né, dando depoimento sobre a Binance. Obviamente, a CPI chegou e falou assim, não, vamos trazer, né, vamos trazer
essa corretora aqui. E aí o que acontece? O que acontece? Você vai falar o seguinte, poxa, Felipe, mas a Binance, ela tá ajudando as pessoas a lavar dinheiro, ela tá não sei o quê. Cara, eu não vou dizer pra você que a Binance, ela tá muito ligada em querer combater a lavagem de dinheiro. Eu não vou dizer isso aí pra você. O que eu vou te dizer é o seguinte, a Binance é a maior corretora do mundo. Ou se não é agora mais, ela era, até, sei lá, meses atrás, acho que a Coinbase está superando e tal. Mas a Binance é ou era a maior corretora do mundo. É natural que quando uma pessoa entra no mercado, acabe pegando, né, direto com a Binance. Por quê? Porque ela tem o maior market share, ela tem a maior capilaridade, ela tem a maior marketing, ela tem o link mais... quando você procura Bitcoin, você vai ver os primeiros links lá, são Binance, né? Então ela tem uma capilaridade muito forte. Por ter uma capilaridade muito forte, é natural que os golpistas, os bandidos, os carinhas lá, os supostos piramideiros, né? Que tem que falar supostos, para depois não se fuder. Natural que os supostos piramideiros conseguissem pegar, captar o dinheiro das pessoas e jogar na Binance para trocar por real, para trocar por USDT, para trocar por Bitcoin, sei lá o quê, né? Natural que a Binance seja uma corretora que mais tem, tá? Vale destacar que muitos piramideiros, ou melhor, supostos, né, piramideiros, disseram que também operaram em corretoras nacionais, tá? Então teve um monte de piramideiro lá dizendo que era cliente da Mercado Bitcoin e tudo mais. Então, assim, não vamos aqui ficar chegando e falando assim, não, a Binance tá ajudando essa galera a lavar dinheiro. Pode ser que tenha uma vista grossa, como outras corretoras também fizeram ali a sua vista grossa, tá? Como outras corretoras fizeram ali com a sua vista grossa. Inclusive corretoras brasileiras, genuinamente brasileiras, né, nativamente brasileiras. Ficou muito claro isso em vários depoimentos de supostos piramideiros, né, ou investigados ali, dizendo que utilizavam não só a Binance, como o mercado Bitcoin, como outras corretoras brasileiras para fazer suas operações. Quando a gente diz operações, né, o leigo vai falar assim, não, ele tá fazendo trade. Não, ela é transformar Bitcoin ao real em Bitcoin, né? É mais ou menos por aí. Então, vale destacar que a Binance não é a única citada pelos piramideiros, tá? Mas, com certeza, ela é a maior volume, maior tudo. Por quê? Porque ela era maior, né? Ela é a maior, então é natural. Pô, se você tivesse a corretora... Vamos supor que eu tivesse a Felipe Exchange e ela fosse a maior do mundo, é natural que as pessoas procurassem a Felipe Exchange antes de qualquer outra. Natural, né? E me parece que isso aqui é um movimento em conjunto, né, turma? Me parece que é um movimento em conjunto. Não é só o Brasil, não é só os Estados Unidos. O mundo inteiro hoje tá olhando pra Binance falando assim, ó, vocês aí estão facilitando lavagem de dinheiro. Vocês estão facilitando, sei lá, cara... que bandidos transacionem, estão facilitando que... Olha o que foi a acusação da CFTC em março desse ano. Que terroristas estavam comprando armas utilizando criptomoedas na Binance. Olha que coisa séria, né? E aí é óbvio que esse tipo de suspeita, esse tipo de imputação à Binance, isso mexe com a opinião pública. Né? Você pega nos Estados Unidos, porra, esses dias aqui foi o 11 de setembro. Os caras têm um negócio com terrorismo e tem que ter mesmo, né? Todos os países têm. Mas você pega lá os americanos, eles têm um negócio, eles têm uma coisa a mais com o lance de terrorismo, né? Porque lá é mais foco e tudo mais, né? E tudo bem. E aí quando você chega para a opinião pública e diz o seguinte, olha, pessoal, tem uma corretora que opera aqui dentro? Desculpa, tem uma corretora que opera aqui dentro? E essa corretora que opera aqui dentro, ela tá facilitando que o Hamas, que fulanos e beltranos, eles citam o Hamas, tá? Que fulanos e beltranos e ciclanos estão comprando armas na Binance. É óbvio que a opinião pública vai falar, peraí. Nós não queremos mais um 11 de setembro. Nós não queremos dentro do nosso país, né? Visão do americano médio, né? Nós não queremos dentro do nosso país algo que pode nos machucar, matar nossos cidadãos... quebrar nossas coisas, a gente não quer. Então é óbvio que o Estado ele vai sempre para a opinião pública. Ele tá sempre jogando para a opinião pública. E o Estado americano ele é mestre em fazer isso, tá?
no início da caminhada cripto, no início mesmo, ali 2010, 2011, teve uma parada em Nova York chamada BitLicense. BitLicense. Então seria BitLicença, né? E eles estavam discutindo como que poderia ter essa BitLicença. E aí tinha lá um carinha, né, que representava o Estado, e eles não queriam dar licença para ninguém, eles não queriam que o Bitcoin fosse amplamente negociado, né, em Wall Street e tudo mais. E aí, aonde foi que esse cara chegou? Ele chegou no ponto do terrorismo. E ele fala exatamente isso, né? Porque aí vai lá os irmãos Winklevoss, isso tá tudo documentado. Se você quiser, tem um documentário muito bom chamado Bank on Bitcoin. Eu vou colocar o nome aqui. Eu sei que tem no YouTube, ele tava no Netflix, eu não sei se ainda tá. Mas é isso aqui, ó, Bank on Bitcoin. Quem quiser dar uma olhadinha, procura. Eu não sei em qual plataforma de streaming tá, mas é um documentário que fala muito sobre o início. Lá o iníciozão, lá, 2010, 2011. Aí tinha a tal da BitLicense. E aí, obviamente, o governo queria, claro, não quer botar nada que seja cripto, né? Eles não querem de jeito nenhum. O que aconteceu? Os caras começaram a falar, beleza, vocês não querem liberar a criptomoeda aqui em Nova York, sabe o que vai acontecer? A gente vai frear a gente vai frear a inovação, a gente vai frear um novo sistema que tá chegando aí. Veja, estamos falando de 2010, tá? 9, 10, 11, vai. 10 e 11. E aí, isso fica muito claro e mostra nesse documentário, tá? No Bank on Bitcoin, diz nesse documentário, o carinha lá, eu esqueci o nome do carinha, representando o Estado, que ele diz o seguinte, olha, entre brecar a inovação e brecar os terroristas, hoje nós preferimos brecar os terroristas. Então, você vê que eles jogam com a torcida, né? É muito fácil, né? Você chegar pra uma pessoa, afegão médio, você chegar pra esse carinha e falar o seguinte, o que você prefere? Que a gente breque a inovação de um novo mercado ou a gente breque um atentado terrorista que vai derrubar 2 torres gêmeas e o caralho? A pessoa não vai ter... Porra, qualquer idiota vai falar, não, foda-se a inovação. Nós queremos, porra, integridades, né? Queremos integridades. Então é muito fácil, nesse caso, jogar com a torcida. E o governo americano, ele é mestre nisso, tá? O governo americano é mestre em jogar com a torcida. No caso da Binance, também é a mesma coisa, né? Então, assim, chega o Estado, a CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Sendo muito sincero, aquilo ali parece um circo. Aquilo ali parece um circo, com todo respeito aos nossos nobres e ilustres deputados. Aquilo ali é um circo, né? Aquilo ali é um circo. Vamos falar a verdade? Falar a verdade? Quer investigar alguma coisa? Deixa a Polícia Federal, deixa a Polícia Civil. Deixa as pessoas que têm competência pra isso. Ali virou um circo eleitoreiro, né? Aquilo ali virou um circo eleitoreiro. Na minha visão, na minha humilde opinião, na minha humilde visão. Vamos investigar? Vamos. Pega a denúncia, faz pro Ministério Público. Bota a Polícia Federal pra investigar esses caras. A própria Binance. Bota a Polícia Civil, eu não sei quem são de fato os competentes, né? Os órgãos... Mas, cara, tem indício, bota civil, bota federal pra investigar. Ficar pegando o microfone e perguntando se o cara lavou dinheiro ou não, isso não vai mudar de nada, né? Vamos ser sinceros, de forma prática. De forma prática, o que vai mudar? Eles chamaram lá o Cauã Raymond e a Tata Werneck. 2 artistas, né? A Tata Werneck é uma humorista, apresentadora. O Cauã Raymond, porra, é um galã de novela, o caralho, faz seus merchan lá de publicidade e tal. Chamaram os caras, velho, pra depor na CPI. Porra, peraí, né? Por que eles estão chamando esses caras? É palanque eleitoral. É palanque, né? Por quê? Porque vai trazer gente famosa, porra, é claro, óbvio que vai dar clique. Vai ter matéria, vai ter jornal, vai ter o Jornal Nacional falando, é o que eles querem. É o que eles querem. Então ali, de fato, não tem nada pra resolver. Na minha visão, tá? Eu posso estar errado, mas sendo brutalmente honesto, ali não se resolve nada. Ali é o seguinte, cria-se um alvo ou vários alvos e fica todo mundo tacando pedra. Quer investigar algo de verdade? Bota o Ministério Público, que são os competentes, tá? Bota a Polícia Federal, bota a Polícia Civil e que reúnam-se as provas, reúnam-se os fatos e aí um juizado específico vai ver se tem alguma coisa aí ou se não tem alguma coisa. Alguém tem que julgar. Agora, o que tá acontecendo na CPI
é um palanque eleitoral, na minha visão, onde botam as pessoas lá e ficam jogando tomate. E essas pessoas estão recebendo tomate, elas são mafiosas, elas são, de alguma forma, elas cometeram alguns crimes, elas são criminosas ou não? Foda-se. Vamos botar lá no palanque e vamos jogar tomate. E isso chama-se assassinato de reputação, né? Então, é claro que ali dentro tem um monte de piramideiro que vai acabar sendo preso, muitos deles presos, muitos deles mortos, que é o destino de piramideiro, né? Os que não morrem, os que não vão preso morrem. Não é mais ou menos assim? Outros viram presidente, mas aí é outro papo também, né? Isso é outro papo também. Ó o Anderson dizendo aqui, reportagem sobre cripto na Globo Lixo é sinal de compra. E aí tem Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Então assim, cara, você acha que o Ronaldinho Gaúcho tem alguma coisa a ver? Não tem que ficar chamando ele na CPI. Não tem. Isso aí é holofote, isso é clique, isso é câmera, né? Quantas pessoas, quantos jornais não falaram do Ronaldinho na CPI? Tem alguma coisa contra o Ronaldinho? Velho, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, sei lá quem são os competentes. Que sejam os competentes que façam isso. E não botar o cara lá pra ficar recebendo pergunta. Você gosta da Nike? Caralho. Você usa roupa da Nike? Você é patrocinado pela Nike? Deixa a Polícia Federal investigar esse tipo de coisa. Deixa os competentes fazerem isso. Na minha visão, aquilo ali é um grande circo, né? Cobriu ali, virou circo. Fechou, virou, né? Botou grade, virou prisão. Se botar grade, virou prisão. Se botar um toldo, virou circo. Onde as pessoas vão lá pra receberem tomate. Eu acho que não é assim que funciona. E veja, eu não tô aqui... O Ronaldinho e seus rolês aleatórios, né? O Ronaldinho é um cara... É um cara excepcional, né? O Ronaldinho é um cara excepcional. Veja bem. O Ronaldinho... Eu não sei se vocês sabem, mas pra você visitar aqui a América Latina toda, você não precisa de passaporte. Você chega somente com o seu RG. Chega somente com o seu RG ou CPF, você entra. Você não precisa... Pra Argentina, pro Chile, pro Paraguai, pro Uruguai, você não precisa ter passaporte. Não precisa. Você chega lá, né? Desembarca, vai ali no guichê ali, né? Na Receita Federal deles, lá, Polícia Federal deles. Você apresenta seu documento, eles vão olhar seu documento, papapá, e você vai embora. O Ronaldinho Gaúcho, que ele tem a face, né? Ele tem uma face... Ele tem uma face que não tem muito como você dizer que não é o Ronaldinho Gaúcho. Poucas pessoas se comparam à beleza do Ronaldinho Gaúcho. Né? Poucas pessoas se comparam àquela esbeltice que ele tem no meio da face. Aí ele desembarca e dá um passaporte que ele não precisa. Veja bem, ele não precisa. Mas ele botou um passaporte que não tava escrito Ronaldo. Tava escrito, sei lá, maluco, porra, sei lá, cara, Fernando. Eu imagino o cara do guichê. Eu imagino o cara do guichê louco pra tirar foto. Caralho, é o Ronaldinho Gaúcho aí, cara. Vamos tirar foto com ele ali. Vamos tirar foto. Opa, vai vir no meu guichê, vai vir no meu guichê. Aí chega o Ronaldinho Gaúcho. E aí, tudo bem? Aí o cara apresenta o passaporte Fernando. Imagina o cara pega assim. Fernando. Fernando. Eu sou o Fernando. Mas, porra, tu me parece muito um cara que jogou bola pra caramba. Campeão mundial, né? Não sei jogar bola não, sou o Fernando. Ronaldinho, você tem certeza? Eu te devolvo aqui, você me dá seu RG, tá tudo certo. Não, eu sou o Fernando. Tá bom, Ronaldinho, vamos dar uma conversada ali na salinha, vai, Ronaldinho? Eu queria tirar uma foto com você, mas, porra, aí não dá, né? Alejandro. Alejandro. Porra, não tem como, velho. Qualquer pessoa consegue se passar por outra. Mas o Ronaldinho não tem como, velho. O Ronaldinho não tem como. E sabe o que é o pior de tudo? Não precisava de passaporte pra entrar no Paraguai, velho. Você tem noção? Não precisa. América Latina você não precisa. Eu não sei se são todos os países, mas Paraguai você não precisa você não precisa do passaporte. Você entra com o seu RG, velho. Seu CPF. Nome do passaporte, Jorgito.
Ai, cara. E aí, ele ficou preso, ele ficou uns 3 meses preso lá, jogou bola com os prisioneiros. Puta, cara, o Ronaldinho é um negócio muito louco. Mas voltando aqui ao cerne aqui do vídeo, né? Voltando aqui, esse cara aqui é o diretor da Binance, né? Ele é o Guilherme Haddad Nazar, né? Então ele é o representante da Binance no Brasil, é o cara chefe, assim, da Binance no Brasil, tá? Vale ressaltar, ele é novo, ele entrou, se eu não me engano, esse ano na Binance, não deve fazer mais do que 6 meses, tá? E assim, eu não quero ficar imputando que ele só tá lá porque ele é filho do ministro, mesmo porque eu acho que quando ele entrou, não sei, aí precisa ver o cronograma lá. Mas talvez quando ele entrou, pode ter sido mais de um ano, tá? Que ele já tá na Binance. E eu não tenho certeza que se o tio dele, né, o Fernando Tachad, já era ministro ou se o Lula já tinha sido eleito. Não sei. O fato é, ele tem um sobrenome forte de político. Vale lembrar que a Binance, no ano passado, ela veio... A Binance não, o CZ pessoalmente, ele veio ao Brasil e teve uma reunião de portas fechadas com o João Dória, tá? Inclusive tem foto deles apertando a mão, CZ da Binance com o João Dória, tá? E aí, dizendo que ia ser uma parceria estratégica para São Paulo, não sei o que, na época, foi no início do ano passado, acho que foi fevereiro, março, abril do ano passado, tá? Acho que foi março do ano passado. Aí tem essa foto com o... Vamos ver se a gente acha aqui, ó. João Dória. CZ Binance. Vamos ver se a gente acha essa foto aqui. Vamos ver aqui imagens. Ó, tem essa foto aqui, né? E diz que foi uma reunião de portas fechadas. Puta, já entrei no Brasil 247. Mas enfim, é pela foto, né? E aí depois ele foi lá na mesma coisa, ele foi falar com o Eduardo Paes, tá? Que eu não tenho certeza, ele não era... O Eduardo Paes, o pessoal aí do Rio vai me corrigir. O Eduardo Paes, ele não era governador, ele era prefeito, é isso? Ou é prefeito, né? Então assim, na mesma viagem, ó, tá aqui essa foto, né? Ele trocou uma ideia com o Calcinha Apertada. Acelera São Paulo, Calcinha Apertada. E trocou uma ideia também com o prefeito do Rio, né? Eu acho que é prefeito do Rio, que é o Eduardo Paes, na mesma viagem, tá? Então, assim, você vê que tem uma proximidade com políticos. E, cara, aqui a gente tá falando de uma das maiores cidades do Brasil, né? Prefeito de uma das maiores cidades do Brasil. E o, até então, governador do maior estado, o estado mais rico do Brasil, né? E aí, turminha, o que acontece? Vale lembrar também que o Fernando Meirelles, chama o Meirelles, Fernando Meirelles. Eu não sei se é assim que escreve o sobrenome dele, Fernando Meirelles Binance. O Fernando Meirelles, ele é, ó, olha só, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, vamos ver aqui. Não tem a data aqui. Mas olha só, que Fernando Meirelles, Henrique Meirelles, que Fernando Meirelles, Henrique. A Binance contrata Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do Brasil. Né? Então, é um cara que já correu na corrida presidencial, já foi ministro do Lula. Tá? O Henrique Meirelles já foi ministro do Lula, no Lula no passado, não de agora, né? Do passado. Ele foi concorrente à presidência em 2018. Eu não lembro se foi 2018, 14, eu não sei. Tá? Mas ele concorreu à presidência. Foi ministro da Fazenda do Lula, foi presidente do Banco Central e hoje ele é um contratado da Binance, né? Quando a gente fala contratado, parece que ele trabalha na Binance. Ele é uma espécie de conselheiro, né? É aquele cara que é conselheiro, tá? Então, assim, você vê que a Binance, o CZ, quando ele começa a ser atacado no mundo inteiro, ele começa a querer mexer seus pauzinhos e querer alguma proximidade. Eu não vou dizer aqui pra você, e eu não acho, sendo bem sincero, eu não acho que esse carinha tá aqui porque ele é sobrinho do Haddad. Porque ele já foi diretor do Uber no Brasil, pelo PSDB, né? Ele foi candidato pelo PSDB, né? É verdade. Mas assim, sendo sincero, eu não acho que o sobrenome dele tem a ver com a competência. Porque ele já foi diretor do Uber. Eu não lembro se foi do Uber ou do iFood, alguma coisa assim. Ele já foi diretor de uma parada grande. Tá? A gente pode tentar até pegar aqui. Então, assim, não acho que ele tá ali porque o tio dele é coisa. Opa. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Guilherme Haddad Nazar. Vamos ver se a gente pega um Wikipedia aqui.
Guilherme Haddad Nazar. Vamos ver se a gente pega no Wikipedia aqui. Será que tem um Wikipedia aqui? Ó, olha por que o cara é chamado, ó. Porque, ó, no antagonista, ó, em viagem há 3 dias, sobrinho de Haddad não irá à CPI, ou seja, eles querem clique, né? Eles querem clique. E aí, ó, Infomani, UOL, né? Antagonista, Abril, né? Eu queria pegar o coisa dele, enfim. Mas eu tô ligado que ou ele foi do Uber ou foi do iFood, uma coisa assim, tá? Mas, gostando ou não, sendo coincidência ou não, tá? Você vê que hoje o CZ, ele tá cercado no Brasil por pessoas ligadas ao Estado. Então você tem um ex-ministro da Fazenda, ex-Banco Central Henrique Meirelles, um cara respeitadíssimo. E é engraçado que o Henrique Meirelles é um cara respeitado pela esquerda e pela direita. Ele obviamente, são coisas diferentes. Mas no governo Bolsonaro tinha o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele era... Não pelas extremas, claro. E, obviamente, depois que ele ficou tanto tempo apoiando o Bolsonaro, a esquerda pegou ele, né? Claro. Mas ele era um cara respeitado entre as esquerdas e direitas. O Henrique Meirelles é um cara que... Ele é desses, né? Ele anda nos dois lados ali, né? Ele é bem quisto, ele é bem visto ali por todo mundo. Então você vê, o sobrinho do Haddad, né? Um dos caras mais importantes do Brasil, da política do Brasil, que é o Fernando Haddad, né? Um apoiador, e assim, do Lula ferrenho, né? É diretor-geral da Binance, ou seja, é o CEO da Binance no Brasil. Aí você tem, o ano passado, parcerias com Eduardo Paes e João Dória, São Paulo e Rio de Janeiro, né? E você tem o Chavo Meirelles, né? Chavo Meirelles. Então, assim, você vê que no Brasil a Binance está cercada por pessoas minimamente influentes, para não dizer outra coisa, tá? Pessoas influentes. O sobrinho, o ex-Banco Central e ex-ministro da Fazenda, né? E 2 políticos, governadores, né? Que hoje não é mais, mas... Enfim, até então governador e prefeito de uma das maiores cidades do Brasil. E aí, turma, só para você entender o panorama Binance hoje, tá? Só para você entender o panorama Binance hoje. E aí, nessa CPI, que eu confesso que eu não assisti tudo, tá? Não é alguma coisa que me interessa muito, mas não tem como a gente falar, não tem como a gente deixar de falar. A Binance, ela foi pra CPI anteontem, né? E os parlamentares lá começaram a pegar, ó, a gente quer saber quem é que tá lavando o dinheiro aí dentro. E aqui vem um negócio que foi o que eu falei pra vocês há um tempinho atrás. Aqui pra mim vem o lance que Satoshi Nakamoto se revira no túmulo, se ele estiver morto. Se ele estiver vivo, ele deve estar decepcionado conosco. Por quê? Porque Satoshi Nakamoto, velho, ele criou um negócio pra ser um dinheiro eletrônico de ponto a ponto. Então, cara, quer mandar dinheiro de mim pra você, você pra mim? Cara, a gente nem se toca. Tem aquele negócio, se organizar direitinho, ninguém nem se toca. Se organizar direitinho, ninguém nem se toca. Eu mando dinheiro pra você, você manda pra mim, a gente paga a taxinha pra blockchain, tá tudo certo, ninguém nem se toca. O que nós fizemos, né? Nós deturpamos a parada toda. O que nós fizemos? Nós botamos as corretoras no meio. E aí, você quando utiliza a Binance, por exemplo, você fala assim, não, a Binance eu não quero que eles me reportem. E aí a Binance reporta, aí vem os diretores na época da Binance, tá? E dizem o seguinte, olha, eles não dizem, não reportamos, mas eles dizem o seguinte, olha, a obrigatoriedade não é nossa. Nós não somos brasileiros, a nossa empresa tá em, sei lá onde, em Malta, em Bruxelas, na puta que me pariu. Então eu não tenho que reportar os clientes brasileiros. Aí o mercado brasileiro fala assim, o mercado Bitcoin brasileiro fala assim, opa, gostei. É lá que eu vou me ancorar, né? É lá que eu vou me ancorar. Porque se a Binance não vai me reportar, tô safe. É o pensamento de todo mundo, inclusive o meu. Ué, se a Binance não vai, né? Inclusive o meu não, desculpa, eu não posso falar esse tipo de coisa. Inclusive eu pensaria assim, né? Né? Vamos colocar os pingos nos is aqui. Aí, vem a CPI, e aí a CPI bota na parede e a Binance vai entregar
os 700 maiores clientes à CPI, né? Então, os 700 pessoas que mais, ou pessoas, empresas, né, que mais transacionam ou transacionaram na Binance vão ser reportadas agora à CPI, o que é pior. Porque se tá fazendo a instrução normativa 1888, tá reportando à Receita Federal, é o seguinte, olha, o fulano do CNPJ XYZ movimentou XYZ, tá tudo certo. O fulanão do CPF pipipi popopó, ele foi lá, comprou, vendeu aqui, popopó, tá tudo certo. Agora, quando você tá entregando pra CPI, né, você tá entregando pro espetáculo. Então, por exemplo, eu nem tenho conta na Binance porque o CZzinho, cabecinha de abroba, eu fico falando da Binance, ele não gosta, né? Ele prefere que eu fique quieto, mas eu não consigo. E aí, o cabeção de abroba cancelou minha conta na Binance. Então, eu não devo estar nessa conta dos 700 maiores, né? Espero não estar nessa conta dos 700 maiores. Mas eles vão pegar os 700 maiores clientes, acredito, brasileiros, né? Ou residentes no Brasil, ou sei lá, com IP brasileiro, e vão entregar a CPI. Ou seja, vamos ter 700 empresas ou investidores no Brasil com a vida revirada. E isso aqui é criminoso. Por isso que eu digo que Satoshi Nakamoto hoje deve estar... Se ele estiver no túmulo, ele está se revirando, se contorcendo, se debatendo. Porque ele fez uma parada pra gente não estar à mercê do Estado e a gente tá querendo ficar à mercê do Estado. Exato, Gabriel, porque aqui começa a abrir o precedente, né? Ó, eu quero 700 maiores. Não, tá bom, tá aqui. Ah, agora eu quero os 5 mil maiores. Tá aqui. Ah, agora, já que você mandou o boi, eu quero a boiada toda. Manda de todo mundo. E aí uma coisa é você mandar pro órgão competente, que é a Receita Federal, que vai averiguar, né? O que você tem que pagar, o que você não tem que pagar, se fulano tá sonegando, se não tá, e tudo bem. Outra coisa é você jogar pro espetáculo. Né? Isso aqui pra mim é um espetáculo. E aí, turma... Não, e assim, eu nasci é onde eu queria chegar agora, né? Quantos políticos estão nesses 700? Não sei, talvez muitos. Quantos bandidos, piramideiros, lavadores de dinheiro, traficantes de arma e o caralho deve estar nesses 700? Muitos. Mas com toda certeza, acredito que muitos, tá? Mas com toda certeza, dentro... E assim, eu não tô aqui advogando pelos ruins. Os ruins, cara, eles vão se fuder cedo ou tarde. Cedo ou tarde... Esses caras vão ser pego. Um ou outro que não vai ser, mas cedo ou tarde, a maioria dos caras ruins vão ser pego. Seja pela Polícia Civil, pela Militar, pela Federal, não importa, né? Rodoviária, não importa. Vão pegar os caras, cedo ou tarde, pega, né? Agora, eu tô aqui advogando pela gigantesca maioria das pessoas aqui que são boas, que são idôneas, que só querem... ter o seu dinheirinho ali, fazer seu tradezinho, fazer seu investimento, comprar seu Bitcoin, fazer câmbio, etc. Tá? Eu não tô aqui advogando pelo cara ruim. O cara ruim, velho, ele vai se fuder cedo ou tarde. Se não for aqui, vai ser de outra forma. Ele vai se fuder cedo ou tarde. E aí não é um assunto meu, é ele com a justiça e tá tudo certo. Só que você sabe que dentro desses 700 maiores, a absurda maior parte, a gigantesca maior parte aqui, são de pessoas idôneas. Quando eu digo idôneas, são que são boas, que têm seu dinheiro ali, estão transacionando e estão fazendo tudo de forma honesta. Agora, imagina você ter a sua vida esmiuçada porque a Binance foi lá e entregou os seus documentos e foda-se. Apenas 770 mil. Nesse primeiro momento são 700. E por que esse número 700? Não os 100 maiores, não os 1000 maiores, não os 300 maiores? Por que os 700, né? O que tem esse número, né? Porra, os 100 maiores, os 10 maiores, os 500 maiores, os 700. Eu não entendi. Por quê? Ó, o Logan Helsing tá dizendo assim, temos 503 deputados, 81 senadores, mas presidente e seus filhos. Acho que vai faltar vaga nesses 700. Calma. Tá? Calma. Então, assim, isso pra mim é criminoso da parte da Binance, porque o sobrinho, ele diz, olha, se for sob sigilo e sobre ofício, eu entrego os 700 maiores. E isso vai muito o contrário do que o CZ pregou no início da Binance, né? Que era o seguinte, velho, a corretora tá aqui, você usa se você quiser, você se reporta se você quiser, eu não tenho nada a ver com isso. Vai cair a casa do velho da Van, será que ele comprava uns Bitcoin? Será que ele comprava uns Bitcoin?
Então isso aqui me preocupa, tá? Pelo vazamento de dados. E outra, será? Porque, não, isso aqui vai ser sobre ofício e sobre sigilo. Vocês acham que a grande mídia, os jornalistas não vão conseguir essa lista? Vocês acham que não vão conseguir? Claro que vão conseguir. Então, assim, eu me preocupo um pouco sobre a competência de cada um, sabe? Então, assim, não é da competência do parlamentar querer investigar crime. Não é da competência. Não faz sentido. Quer investigar? Pô, os 700 maiores clientes da Binance estão fazendo merda. Beleza. Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil e sei lá quem são os outros órgãos competentes para isso. Agora, botar parlamentar em ano de eleição, né? Em véspera de ano de eleição, aliás. Botar parlamentar em véspera de ano de eleição para ficar olhando quem são os 700 maiores clientes de uma empresa que trabalha com dinheiro, eu fico preocupado. Não pelos ruins. Os ruins vão se fuder e foda-se. Mas pelos bons. Tá? Pelos bons que vão ter... Os nossos bitloucos vão estar dentro desses 700 maiores aqui. Não tenho dúvida que vão ter bitloucos nossos aqui. Tá? E isso aqui vai tudo contra a cripto, né? Isso aqui vai tudo contra a cripto. Você tem uma corretora que teoricamente era para intermediar a compra e venda das pessoas. E você tem uma corretora que está pegando e dedurando os clientes. Né? Isso aqui me preocupa bastante. E isso aconteceu ontem, anteontem, no Brasil, tá? Fora do Brasil, a Binance também vai levando fumo. É por isso que eu digo pra vocês, eu não acho que a Binance, ela é um caso... Ela é um caso... Eu não acho que seja coincidência. CPI no Brasil, SEC americana, CFTC americana, regulador de Nova York, né? Governo alemão, governo do Reino Unido, né? Os governos lá do Reino Unido, governo de Singapura. Eu não acho que seja tudo isso coincidência, turma. Eu não acho que isso é coincidência. E aí, olha só. Segundo a SEC tá dizendo o seguinte, vamos até traduzir isso aqui? Deixa eu botar para traduzir aqui. Traduzir essa página. Vamos botar ela direitinho aqui. Binance US. E antes da gente vir para cá, deixa eu estressar mais uma coisinha aqui que eu não falei. E aí, como diz o meu advogado, ele diz o seguinte, ó. Tá entre a coisa a caldeirinha, Felipe. Tá entre a coisa a caldeirinha. Ele vai falar não pra CPI? Ele vai falar assim, não vou entregar meus clientes. Se pá, ele sai de lá preso. Sacou? E aí, como é que fica essa parada? Como é que fica essa parada? Se ele falar assim, não, cara, nossos clientes isso aqui é segredo segredo de negócio e outra. Isso aqui a gente tem KYC do nosso cliente, a gente não pode simplesmente sair passando assim. Se ele fala isso, eu acho que ele sai de lá preso, cara. Entendeu? Então, assim, aqui a Binance, eu não vou nem ficar julgando a Binance em si, tá? Eu vou nem ficar julgando a Binance em si, mas sim o sistema. Os caras chegaram, a gente quer os 700 maiores, tá bom. Então, sob sigilo? Pode ser sob sigilo? Os caras vão falar, claro, pode. Porque a gente sabe que sigilo de cu é rola, né? 2 dias depois tá na capa da UOL, capa da Globo, no Jornal Nacional, se tiver algum bambambam ali dentro. Né? Imagina só se tem um Bolsonaro dentro dos 700 maiores. Não tô dizendo que tem, tá? Mas vamos pensar. Imagina só se tem dentro dos 700 maiores, tem um filho de um Bolsonaro. Meu irmão, mas vai ter matéria que não para mais. Né? Então o que os caras querem aqui é mídia. E aí se você pega o carinha aqui, ele vai falar assim, não, eu não posso... A ordem que eu tenho da Binance é não divulgar a informação de nenhum cliente. Ele sai de lá algemado. Não volta nem pra casa. Fica lá mesmo. Então o cara aqui ficou entre a cruz e a caldeirinha. Felipe, entre a cruz e a caldeirinha, Felipe. Como diz Jorge. Tá? Felipe com Binance igual Bax a 12k. Por quê, velho? Por quê, cara? Exato, olha o que o William Dias tá falando aqui. Mas se os caras têm suspeita de lavagem, pega o CPF, CNPJ e solicita pra Binance os dados de movimentação. Os caras estão jogando a rede pra pegar qualquer coisa, exatamente. E é assim que funciona, tá? É assim que funciona. Vamos supor,
Porra, tem um indício que o Felipe tá, cara, sei lá, cara, lavando dinheiro, sei lá, fez uma merda. Felipe fez uma merda. Vai pegar o CPF ou o CNPJ do Felipe e eles vão nas corretoras. Eu já falei com dono de corretora, já falei com diretores de corretoras no Brasil, eles dizem que é assim. Chega a Polícia Civil, ou enfim, o órgão e fala assim, ó, eu quero saber tudo desse cara aqui. Me dá tudo desse cara. Mas é específico. É endereçado, é esse cara aqui, ó. Ó, esse CPF, com esse nome, com esse CNPJ, com esse telefone, com esse endereço, eu quero tudo que você tem sobre isso aqui. E as corretoras, obviamente, elas colaboram, tá? Não conheço nenhuma corretora que fala assim, não vamos dar. Mas aí é endereçado, ó, é esse cara aqui ou esses caras aqui, ó. Tem uma lista aqui de 7 caras, 20 caras, 40 caras. Eu quero saber se eles têm dinheiro em corretora e se sim, qual que é a movimentação deles. É uma coisa. Aqui não, aqui eles estão jogando, o pessoal falou aqui, né? Eles estão jogando a rede. Ó, vê aí os 700 maior aí, foda-se. E que se expliquem depois. Né? Primeiro a gente vai linchar. Depois a gente vê o que acontece. Aí é um outro problema das pessoas. Então, cara, isso aqui me preocupa. Né? Isso aqui é o que o pessoal chama de pescar de bomba, né? Que inclusive, se eu não me engano, é proibido no Brasil, pescar de bomba, né? Que o cara joga uma bomba no rio, no mar, mas eu acho que é no rio, né? O cara joga uma bomba no rio, os peixes morrem tudo, e o cara vem só catando com a rede. Isso aqui é pescar de bomba, né? Vamos jogar a bomba, quem levantar é nosso. Jogou a bomba, quem subir é nosso, acabou. Aí eu acho aqui complicado, me oponho contra isso aqui, tá? Publicamente eu me oponho contra isso aqui, e eu acho que essa CPI, tô falando isso aqui de forma pública, tá? Eu acho que essa CPI é uma forma, a véspera, aí, ano de véspera de eleição, é uma forma de arrumar clique. Então chama-se Tata Werneck, chama-se o menino lá bonitinho lá, como é que ele chama? O Cauã Raymond, né? Chama-se o Ronaldinho Gaúcho, entre outras pessoas que vão acabar sendo citadas aí. Então, eu acho que o lance aqui é mídia. Então, na minha visão, ninguém aqui quer combater as pirâmides financeiras. Que seria, né? Que seria né, o cerne dessa CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. É tentar entender o modus operandi dos piramideiros e botar esses caras na cadeia e impedir que esses caras continuem lesando pessoas. Eu acho que deveria ser dessa forma. Não me parece que tá sendo. É assim, ó, vamos fazer uma CPI e vamos atirar pra todo lado. Quem cair, a gente fecha o caixão. Aí não acho legal. Então, assim, virou uma baita de uma lavação de roupa suja. Aí a Capital tá dizendo algumas coisas sobre a Binance, obviamente tem que provar, né? E assim, turma, eu não tô falando que a Binance aqui é a vítima não, tá? Não entendo mal. Eu não tô dizendo aqui, a Binance é cotadinha, não é isso não, cara. Mas isso aqui, cara, vira um grande tiroteio. Cada um por si, Deus por todos. Tá? É a minha visão sobre isso aqui. Estressado esse assunto, vamos para... Esse assunto Brasil, né? Vamos para a Binance fora do Brasil. Então, olha só. A Binance US, então a divisão americana da Binance, não coopera com as investigações, afirma a SEC, né? Que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, no processo. A SEC disse em um processo judicial que a Binance US produziu apenas 220 documentos durante o processo de descoberta, muitos dos quais eram, aspas, capturas de telas ininteligíveis e documentos sem datas ou assinaturas. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte, olha, a Binance tá mandando qualquer coisa aqui que não prova nada, não mostra nada, não quer dizer nada. Ou seja, eles querem, os juristas vão dizer que é tumultuar o processo, né? Então é botar um monte de coisa que não tem nada a ver e tal, segundo o que a SEC tá falando, tá? Isso aqui é estratégia de defesa, inclusive, tá? E é o seguinte, se você tem defesa, cara, a defesa use a estratégia que quiser. Cabe à justiça lá dos Estados Unidos entender se a afirmação da SEC é verdadeira ou não. Né? Mais ou menos por aí. E, falando de Binance também, também do Cointelegraph, né? Mais 2 altos executivos deixam a Binance US em meio a demissões e ações da SEC dos Estados Unidos, né? O diretor jurídico da Binance US e o diretor de risco da exchange teriam deixado a empresa em meio ao processo movido pela SEC contra a exchange, né? Então, 2 diretores aqui, o jurídico e o diretor de risco, que são os que vão tomar no bumbum, caso aconteça, né?
Quem responde é o diretor de jurídico, cara. É jurídico. Ó, pegou lavagem de dinheiro, é dono e diretor de compliance. Permitiu que cometesse fraude, é diretor jurídico e diretor de risco da exchange que vão ocorrer. O que os caras estão fazendo? Estão pulando o barco antes. Então, quando você vê esse tipo de ação aqui dos Estados Unidos, do Brasil, o que eles querem? Cara, eles querem... O que eles querem fazer aqui, turma? Fica muito claro, né? Eles querem botar pressão em cima do diretor para que o diretor peça as contas. Não é o primeiro que pede as contas. Eu entrevistei aqui, há uns 2 anos atrás, o Ricardo da Ross. Ricardo de Ross, né? Ricardo da Ross, que foi o diretor da Binance, que ficou 2 meses. Eu entrevistei ele. Tem aqui, só procura aí, diretor da Binance Bitnada. Ricardo da Ross Bitnada, procura aí. Fizemos uma entrevista com ele, com mais de 1 hora e meia, né? De entrevista. E, cara, não deu 2 meses, ele saiu fora. Por quê? Porque ele sabe que a pressão ali é grande. E sabe que se der merdinha, é a cabeça dele que rola. Né? Então aqui, o que é? Pressão em cima dos diretores. E aí o que acontece, né? Nas entrelinhas, olha, diretor, não tô dizendo que é caso aqui do Haddad, tá? O sobrinho. Mas é uma coisa no seguinte sentido. Ó, se você souber de alguma coisa ou tiver cobertando alguma coisa, é melhor tu falar, senão vai sobrar pra tua bundinha. É o que eles querem. É o que eles querem. É o que eles querem. Tá? E aí, mais 2 diretores dos Estados Unidos estão pedindo as contas. O diretor jurídico e o diretor de risco. Vamos pegar o nome dos carinhas aqui? Segundo o Wall Street Journal, tá? Ó, o Juvad aqui foi contratado em maio de 2022. Pera aí, vamos pegar os nomes aqui. O chefe do departamento jurídico, Krishna Juvad, e o diretor de risco, Sidney Mahalia, estariam deixando a empresa. Um veio do Uber, onde era chefe global de conformidade. E, sei lá. Então, esse aqui é um deles. Eu não sei quem que é esse aqui. Sidney Mahalia. Tá? E os caras estão deixando a empresa agora, porque sabe que vai sobrar pra eles. Natural, né? Natural. E muitos de vocês vão pensar assim, pô, quando o barco tá afundando, o rato é o primeiro, né? É o primeiro a deixar o navio, não tem essa parada? Quando o barco tá afundando, o rato é o primeiro a deixar o navio, né? Abandonar o navio, né? Mas, cara, aqui, cara, no Binance US me parece um caso perdido. Não tem muito o que você fazer na Binance hoje. É sentar e esperar o fumo. Sentar e esperar o fumo. Não adianta pular fora, o governo vai atrás dele do mesmo jeito. Se eles fizerem alguma irregularidade... É uma coisa que a gente pode falar, assim... Não sei se a gente pode falar, porque eu não tenho essa experiência, mas o que me parece é que o governo americano, a justiça americana, é de fato uma justiça. Então, acho muito difícil que se o cara não tiver alguma ligação de verdade com algum crime, alguma coisa, acho muito difícil que ele seja responsabilizado. Acho muito difícil, mas eu posso estar enganado, tá? Com certeza. Show. Então, pra não levar fumo, quem tem R$7, eles vão atrás? Não, Murilo, você pode ter certeza que a gente que tem R$7, eles não estão nem aí pra gente. Eles querem os graúdos. Né? Eles querem os graúdos. Uma vez o meu contador falou assim pra mim, falou, Felipe, isso antes inteligência artificial, antes mega computador da Receita, etc, né? Ele falou assim, Felipe, tu acha que ele tá atrás dos pequenos? Eles estão atrás dos grandes, eles não querem pegar ladrão de galinha. Eles não querem pegar sonegador que sonegou R$5.000 no ano. Não. Ah, sonegou R$10.000 no ano. Não, eles querem pegar os grandes, né? Os gigantescos. Os que sonegam milhões, talvez até bilhões de dólares, né? Então aqui, cara, você pode ter certeza. Se você, como eu, é um Zé Ninguém, você pode ter certeza que isso aqui não é pra você. Mas, a gente tá falando da elite, né? 700 maiores é a elite da turma que negocia na Binance, né? Então aqui são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões em jogo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Faça sua pesquisa